E vamos falar agora sobre o assunto do dia, né? Já está aqui, vou receber o advogado Giovanni Ítalo de Oliveira, ele vem de Campinas, seja muito bem-vindo. Obrigado, querido. Tudo bem, doutor? Tudo bom, e você? Tudo jóia. É um prazer estar com você aqui. Prazer é nosso, aqui de toda a produção e equipe. Bom, viemos aqui para falar, hoje, sexta-feira, muita gente se programa para sair no final de semana, jantar fora, num restaurante, numa lanchonete, e tem a questão da taxa de serviço, a famosa gorjeta. Você aí de casa paga? Você presta atenção aí na conta quando chega na mesa para pagar? Bom, eu sempre fico atenta, viu, doutor? Tem que ficar, né? Tenho bastante, sempre. Como consumidor tem que ficar. Aí vem o questionamento, doutor. Primeira coisa, o cliente é obrigado a pagar ou não? Não, o cliente nunca é obrigado a pagar. Essa cobrança não é compulsória, tá? Na verdade, existe uma cultura já que nós adaptamos de outros países no sentido de se pagar isso, em outros países são obrigatórios, como nos Estados Unidos, por exemplo, é obrigatório essa taxa de serviço, mas no Brasil não é. A gente acabou adotando isso e, na verdade, a gente só paga realmente se estiver contente, satisfeito com o serviço. É, porque acontece isso, de repente você vai num local, você acha que não é bem atendido, demora para chegar a comida, o prato, né? Daí você fala, poxa, não vou pagar os 10% porque esse local não merece. É dessa forma mesmo que funciona, né? É exatamente assim. Na verdade, o objetivo da questão da taxa de serviço é você presentear, é você reconhecer o trabalho do prestador de serviço, especificamente o garçom, o cominho, o próprio chefe, o cozinheiro e etc. Esses valores não devem ir para casa especificamente, devem ir diretamente àqueles prestadores de serviço que te atenderam. Sim, mas a partir do ano passado, na verdade, né, já está completando aí quase um ano, uma lei mudou, né? Continua dessa forma, o cliente paga se quiser ou não, mas mudou a forma de ser contabilizado esse dinheiro, né? É exatamente, porque na verdade a maioria dos empresários do ramo de bares e restaurantes, hotéis e similares, na verdade, inclusive nos hotéis, quando a gente faz a reserva, já cobram 10%, né? Sim. Até inclusive da própria hospedagem, que E não é o objetivo. Dá né? para falar, não, eu não quero pagar? Claro, com certeza absoluta. Você Olha, não é obrigado isso eu não a pagar sabia, realmente. na verdade. Quando você vai reservar, então, você fala, pode tirar. Depois, se você ficar satisfeito, então, com a hospedagem, aí você inclui. Exatamente. Aí você pode incluir Não isso se no negar a serviço. pagar, mas você nem foi ainda usufruir, né? Com certeza. E na reserva você já paga os 10% lá. Então, na verdade, essa questão hoje da contabilidade não é bem assim. Porque esse pagamento, como os empresários do ramo, como eu dizia para você, eles não sabiam a origem na verdade, o próprio fim e o objetivo desses valores, eles não tinham conhecimento se podem ou não podem colocar isso em folha de pagamento. Onde isso vai incidir? Se a própria tributação dele vai se entender como uma tributação, como uma renda oferida pela própria empresa ou não. Então, o que acontecia? Esses pagamentos eram feitos no ócio, era sempre feito o chamado por fora, para que eles não corressem esse risco de tributação ou demais encargos que venham entenderem que isso é faturamento, quando na verdade não é, já que essa verba é destinada aos prestadores de serviços, aos colaboradores, funcionários, então isso não se trata de faturamento. E na prática, antes também não sabia se o dinheiro ia realmente para o funcionário, né? Essa é uma grande questão, né? A gente não pode nivelar por baixo, né? Porque é impossível ficar anotando, né? Ah, esse cliente deu os 10%, esse outro não deu, né? Tantos clientes que passam ali por dia, é impossível, né? Existem duas questões um pouquinho diferenciadas. Os 10%, aspas, chamados compulsórios, são aqueles que já vêm inseridos na nota de serviço, onde se coloca os 10% e você, tanto passando o teu cartão, quanto pagamento em cheque, etc., você faz esse pagamento junto com a conta. E existe a caixinha espontânea também, porque muitas vezes você é tão bem atendido que além dos 10% você faz questão de dar aquele troquinho, aquele restinho do teu pagamento para o próprio garçom que te atendeu. Isso como pode. Retribuição. Isso também pode, né? Mas hoje a lei ela veio dizer exatamente isso. Esses valores recebidos a título de caixinha e a título de gorjeta, eles devem necessariamente ser contabilizados. Os valores que vêm na nota de serviço, nós sabemos que todo sistema tem como controlar isso, né? Qualquer tipo de sistema hoje, operacional de um restaurante, de hotel, alguma coisa... Fica identificado, né, Fica na identificado conta. esses valores e dá para você diferenciá-los do seu faturamento ou não. A caixinha já é um pouco mais diferente, né? Um pouco mais difícil de se fazer isso porque ela paga diretamente ao funcionário, diretamente ao garçom. Então, a forma de contabilizar hoje, o que se disse a lei é isso. Então, vamos colocar tudo por dentro, vamos contabilizar, vamos colocar no holerite do empregado esses valores que ele tem direito de receber e o quanto ele recebeu.
Ou seja, está na carteira de trabalho também no Olerite. Obrigatoriamente tem que ir para a carteira de trabalho. O valor que ele recebe a título de salário fixo, via de regra o piso da categoria, acrescido então da taxa de serviços. Para o empregador, isso traz benefícios? O que eu entendo, na verdade, é assim, não é... Ele deixa de pagar o imposto que antes ele pagava sobre essa discussão ainda existe. Taxa? Essa discussão ainda existe. Por quê? Existe. Porque as fontes arrecadadoras, né, o governo federal, municipal, estadual, eles ainda querem entender que esses valores se tratam de faturamento da empresa. Então, há uma grande discussão se a empresa vai tributar ou não aquilo entrando pelo caixa dela, passando pelo caixa dela. E, obviamente, esses órgãos arrecadadores, eles querem receber. Eu entendo que não, e a grande maioria entende como eu, porque por não se tratar de faturamento da empresa, se eu não tenho aqui o fato gerador do imposto, então eu não tenho que pagar imposto sobre ele. Então, entendendo-se como eu entendo, não há nenhum ônus para a empresa. Até porque com essa regulamentação, com a regularização dos 10%, ela pode, no caso, por exemplo, das empresas que estão enquadradas no Simples, ela pode reter 20% e aquelas que não estão enquadradas no Simples podem reter até 33%. Para que essa retenção? Essa retenção ela nasce exatamente para que a empresa possa pegar esse valor e não ficar para ela, mas ela repassar a título de férias, 13º, fundo de garantia e eventuais outros encargos que se tenham disso, não tributos. E se sobrar desses valores, ela deve necessariamente redistribuir aos empregados. Então, para a empresa em si, não há nenhum acréscimo, não há nenhum ônus nesse sentido com relação à nova lei. Para o funcionário, ele que paga a tributação, então. Para o funcionário, ele vai ter a retenção de previdência, mas na mesma discussão, né? Mas aí, por se entender, se ele quiser entender que não é tributo, ou seja, que não é faturamento, a previdência social não deve ser paga, mas com relação ao imposto de renda, sim. Né? Se ele entrar em razão desse recebimento numa alíquota que você deve efetivamente pagar o imposto de renda, ele vai ter retenção na fonte. E muita gente pode cair na receita esse ano, né? Porque começou a valer o ano passado. Começou a valer Nesse o ano passado. ano vai ter que declarar, então. A partir do momento que já começaram a entrar esses valores, se ele estiver dentro da alíquota de recolhimento, ainda que seja de 15%, ele já deve declarar. E isso se a empresa não reteve na fonte. Né? Se ela reteve na fonte, na declaração dele, ele declara apenas a retenção já ocorrida na fonte, a partir do ano passado, e se tiver eventualmente direito à restituição, ele vai ter também. E qual a dica, então, para os funcionários que trabalham, que recebem essa gorjeta aí, agora, no momento de prestar as contas para o Leão? Na verdade, é você mudar de hábito, né? Porque o que acontecia antigamente, como esse pagamento era feito no ócio, dependia tão somente apenas do contribuinte, então o garçom, de ele declarar a existência desses valores ou não, né? Embora saibamos que obrigatoriamente ele devesse declarar, mas a regra não é essa. A regra é que não se declaravam. Então ele vai ter que mudar de hábitos a partir de agora, né? E começar a ver quais são os valores que ele tem direito de eventualmente ter uma restituição, guardar os documentos necessários para se obter essa restituição, como escola de criança, médico, dentista, algumas coisas nesse sentido, para que na hora que ele declarar realmente todos aqueles valores que entrou, se tiver direito à restituição, tem, e se não tiver, não venha cair na malha fina, né? Com certeza, doutor. Chegou uma pergunta aqui de Campinas, inclusive, falando sobre cartão de crédito. Todo estabelecimento ou restaurante deve ter obrigatoriamente a maquininha para cartão de débito ou crédito? Na verdade, essa pergunta ela foge um pouquinho ao assunto, mas em si, a empresa não é obrigada tanto a aceitar cheques, como não é obrigada a aceitar cartão de crédito e débito, né? Hoje a gente sabe que a grande maioria das entradas são através de cartão de crédito ou débito, raramente se paga em dinheiro. O cheque já me parece já um pouco abolido já pelos próprios estabelecimentos realmente, em razão dos problemas que tem, em razão da dificuldade de compensação e etc. Mas obrigatoriamente eles não precisam ter. O que se deve, em razão do Código de Defesa do Consumidor, é que isso fique bem claro dentro da empresa. Não aceitamos cheques, não aceitamos cartões. Né? E para não chegar lá, almoçar, jantar e depois, poxa, eu não tenho como pagar, isso né? Isso acontece com o cheque, né? A mesma coisa. Sim. Se você não tiver realmente em um lugar bem exposto, bem visível, que você não aceita cheque no estabelecimento, você obrigatoriamente deve receber o título cheque na hora do pagamento. Você não pode se negar o recebimento.
Com o mundo moderno, na verdade, nós discutimos aqui essa semana, semana passada, sobre documentos virtuais, digitais. Tudo está ficando digital, né, doutor? Com certeza. Se você abrir a carteira da Marielle, você não encontra dinheiro. É só cartão. Então, assim, eu procuro realmente estabelecimentos que tenham a tal da maquininha, porque senão eu não compro realmente, por segurança principalmente, e a facilidade, não ter que ir no banco sacar toda hora o dinheiro, que é perigoso também, né? Com certeza. Hoje a gente não pode mais andar com dinheiro, infelizmente, né? Com certeza. Doutor, falando um pouquinho de final de semana também, sobre regras aí, mudanças para consumidores, balada. Os jovens vão gostar que eu toque nesse assunto. Geralmente, homem paga mais caro em balada, você sabia? Já, eu até vou um pouquinho para balada ainda, embora já velho, mas eu vou. Ainda vai? Com certeza. Acaba pagando, de repente, o dobro ou o triplo, não é mesmo? Muitas vezes sim, ou às vezes muito mais. Às vezes a mulher ela é beneficiada até com a entrada free, né? É estratégia da casa, né? Exatamente. O que eles fazem? Colocam VIP para mulherada, né? Lota a casa de mulher e os homens acabam pagando por elas. Com certeza. O ano passado, uma nova lei trouxe isso à tona. Deixar a entrada igualada, tanto para homens, tanto para mulheres. Será que funciona? A prática... Justamente para não ter essa discriminação, né? A questão da discriminação, ela vem desde a Constituição de 88, principalmente, quando no artigo 5º da Constituição se prevê que todos são iguais perante a lei, sem distinção de sexo, cor, raça, credo e etc. Então, na verdade, esse é o próprio princípio que hoje vem reger essa situação das cobranças diferenciadas ou não em determinados estabelecimentos. Então, por esse próprio princípio da Constituição, já não se poderia ter uma cobrança diferenciada para homem ou para mulher, né? Então, diante disso, algumas pessoas já questionando e até mesmo procurando os caminhos da justiça, vieram... Os baladeiros de plantão, né? Acontece, realmente. Nós temos um caso recente aí de um estudante de direito que entrou com uma ação nesse sentido, para que ele tenha uma liminar na mão e onde ele chega ele vai pagar o mais barato. Já que há o mais barato, ele vai exibir. Na verdade, não precisaria nem disso. Na verdade, a lei já prevê que não pode haver esse tipo de diferenciação. Então, se a mulher paga X, o homem vai pagar X também. Mas a gente sabe que na prática não funciona dessa forma, né? Daí, como fazer? Como se defender no momento? Existe uma nota esclarecedora da Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, vinculada ao Ministério da Justiça diretamente, que há algum tempo atrás ela esclareceu os estabelecimentos e enviou às entidades de classe, as entidades representativas de hotéis, bares, restaurantes, boates, etc., que se enquadram no mesmo segmento, no sentido de que elas não fizessem essa cobrança, né, indicassem aos seus associados e afiliados que não fizessem essa cobrança diferenciada, sob pena de se comunicar aos órgãos fiscalizadores, e aí sim a sua pergunta, para que eles sejam devidamente autuados em razão disso. Então, se o consumidor se sentir lesado, imediatamente ele deve comunicar aos órgãos de defesa do consumidor para que eles fiscalizem o estabelecimento e lá sejam aplicadas as penas necessárias. Uma sugestão, andar com print da regulamentação, um papel, né? Chega na balada, viu que o preço é diferente, por que não, né? Argumentar dessa forma. Na verdade, ninguém pode alegar o desconhecimento do direito, né? Mas, infelizmente, a gente deve. É uma forma de você falar, olha, se você não sabe, está aqui. Você quer que realmente eu tome uma providência, ou vamos nos igualar, ou vamos fazer o que a lei determina, né? Mas, realmente, se você tiver um print, para quem diga nunca vi isso, então veja. Pronto, está esclarecido. Ainda falando sobre casas noturnas e fugindo um pouco do assunto inicial, que era sobre gorjeta, doutor, só gostaria de falar outra coisa aqui, que recentemente a gente até discutiu aqui em São Paulo, uma casa noturna, assim, super conhecida, ela privilegiava as pessoas bonitas a entrarem. Eu não sei se você ficou sabendo desse caso. Né? Se eles notavam que a pessoa não estava bem vestida, isso era um padrão que eles colocavam, né? Eles chegavam a barrar, dizendo a casa está cheia, a lotação, não dá para você entrar, até que uma pessoa, um funcionário, inclusive, fez a denúncia. Isso aí também cabe aí um direito do consumidor, né? Não só do consumidor, como um ato discriminatório, cabe, na verdade, um processo criminal e uma ação reparadora pelos danos morais sofridos por aquela situação. Na verdade, se não me engano, eu até vendo essas reportagens, barraram uma gordinha mal vestida, né? Foi. E imediatamente, a título de esclarecimento, se determinou que uma moça bonita, esbelta, entrasse e ela foi imediatamente colocada para o interior da casa. E um
moço negro também. A mesma situação. Então, gera-se, né, essa discriminação, seja por raça, cor, credo ou aparência física, ela é alvo, ela pode ser imediatamente comunicada às autoridades policiais e sendo tomadas medidas criminais cabíveis. Contra a casa, com relação aos Códigos de Defesa do Consumidor, não há dúvida, se discriminou, não tem o que falar. Sim. E também as ações por reparação de danos morais. Temos que estar atentos sempre a essas novas regras, né? Aos nossos benefícios e direitos, né? Para poder, na hora ali, fazer cumpri-los, né, doutor? Com certeza. Muita gente conhece e não faz, né? É bastante. Não denuncia, por exemplo. Não, às vezes, principalmente... Deixa passar em branco. Ele vai demorar na delegacia, eu vou chegar lá, vou tomar um chá de banco, assim. né? Vou ter que procurar um advogado, ele custa, né? Na verdade, não é nada disso. Você chegou na delegacia, obviamente, se houver uma fila, você tem que aguardar a tua vez. Obviamente, se você precisar de um advogado, o Estado e a própria OAB fornece advogado sem custo para você, se você não tiver condições de subsidiar. Mas o que você deve fazer é valer seu direito. Isso é muito, muito interessante. Porque enquanto você não fizer valer seu direito, a prática vai continuar. Com certeza. E daí vamos levando o Brasil como está ocorrendo, né? Exatamente. Tudo com um jeitinho brasileiro. Doutor, daqui a pouco a gente conversa mais sobre esses assuntos. Tá bom. Ok? Bom, gente, daqui a pouco eu vou mostrar aqui no RF com você todos os segredos do chocolate. Olha só. Eles estão aqui todos prontos na caixa para serem entregues, né? Mas você aí em casa, sabe como é feito o chocolate? O ao leite, o amargo, o branco? Eu vou contar tudo para vocês hoje no RF com você. Olha, não é fábrica de chocolate jamais, é fábrica dos sonhos, viu? Essa reportagem está incrível, então não saia daí por nada desse mundo. Bom, e agora tem a última reportagem da nossa série especial sobre Páscoa. Que delícia, né? Eu fui conhecer uma fábrica de chocolates e você vai conhecer comigo agora todos os segredos da produção dos ovos. Chocolate, uma paixão universal. Tem para todos os gostos. Ao leite, branco, amargo. Mas qual será o preferido, hein? Eu prefiro ao leite, com certeza. Porque derrete, né? Tem aquela consistência, aquele sabor docinho, né? Que conquista qualquer um. Eu sou chocolatra, eu como todo tipo de chocolate, então sendo chocolate já tá ótimo. Gosta do ao leite também? Gosto, adoro, muito bom. E se o ao leite é o preferido, vamos descobrir como ele é feito. Bom, aqui estou preparada para conhecer a fábrica de chocolate. Ai, esse cheirinho, viu, gente? É de dar água na boca. E vamos falar então com o Luiz. Luiz, fábrica de chocolate. Acho que todo mundo tem curiosidade de conhecer, né? Com certeza. A fábrica de chocolate, ela sempre é muito atrativa, né? Até pelo próprio produto em si. Então, aqui nós fabricamos um chocolate fino, um chocolate que se compara aos melhores do mundo. A fórmula foi criada por quem, hein? Eu criei uma fórmula realmente de um produto comparado a uns produtos europeus. Nós mantemos algum sigilo, né, de algumas coisas, mas o básico mesmo, que é o chocolate ao leite, que é o que mais vendem, ele tem o leite, que é o principal produto, né, o leite, o chocolate em si, açúcar, então esse é o básico, né? Mas existe, é claro, algum segredo que a gente não revela com relacionado à formulação. Né? Não dá para revelar nenhum segredinho? Não dá. Né? Todos os segredos não dá para revelar. Mas é como eu disse para você, é o básico, aquilo que eu acabei de falar, né? A fábrica não para? Não, essa parte quente aqui, ela funciona 24 horas. Que principalmente onde está os tanques,
A parte do refino, sim, ela para periodicamente, mas a parte onde está armazenado os produtos, esse não para. Aqui nesse tambor, então, o chocolate fica armazenado e batendo sempre, 24 horas. Exatamente, ele fica armazenado durante o período necessário aqui para a gente vai utilizando, né? E bate 24 horas. Qual a produção aqui mensal? Hoje nós produzimos na faixa de 5 toneladas mês. É muito chocolate, hein? É chocolate para a vida toda. É bastante produto. Come todo dia? Eu como todo dia, moderadamente, mas como. Tem que provar, né? O produto que faz. Não tenha dúvida, tem que provar. Bom, então começa aqui a produção. A produção que inicia aqui, primeiramente é feita a mistura dos ingredientes. Após a mistura, a gente encaminha para a parte de refino. E a parte de refino é feita aqui nos rolos, né? Então ele sai refinado a uma micragem aproximadamente 18 micras. Após essa micragem, vai para dentro da concha e essa concha ela faz a mistura, faz o batimento do produto. Ele bate o produto aproximadamente 24 horas, que é justamente para tirar os aromas indesejáveis e incorporar os aromas desejáveis. Porque nós estamos falando aqui de um chocolate fino, um chocolate premium, um chocolate que não tem mistura de matéria-prima alternativa. Ou seja, não tem gordura hidrogenada, não tem nada desse tipo de produto. Daqui nós vamos para onde? Daqui a gente vai subir para a parte fria da fábrica, que é onde finaliza o chocolate, faz a finalização. Mas aqui nessa máquina, o chocolate em si já está pronto. Ele já está finalizado. Aliás, quase que finalizado, porque tem que fazer o batimento, como eu disse para você, né? Bom, gente, como eu já falei, aqui o tempo todo, o cheirinho de chocolate, que delícia, né? É de dar água na boca mesmo. É verdade, o cheiro é muito bom demais. Então vamos conhecer a outra etapa da fábrica dos sonhos de chocolate. Vem comigo. Vamos conhecer então a parte fria da fábrica. Pode vir comigo. Aqui o chocolate é finalizado e chega até as lojas. É isso mesmo, Luiz? Exatamente. Aqui faz a parte de finalização dos produtos. Agora, como é época de Páscoa, estamos produzindo também muitos ovos. Bom, a primeira etapa aqui da parte fria, qual que é? A primeira etapa é a parte de temperagem e depois encaminhamento para o túnel de resfriamento. Bom, como eu estou vendo aqui, a produção de ovos de Páscoa é o que domina. Exatamente. A produção de ovos de Páscoa nessa época é o que domina. Fala pra mim, homem ou mulher? Quem come mais chocolate? São as mulheres, é claro, né? Elas têm uma necessidade fisiológica de consumir os produtos e nós vendemos muito para as mulheres. TPM, né? Exato, tem toda essa parte aí. Luiz, e fala outra coisa. Estou vendo que as mulheres também predominam aqui na fábrica. Por quê? As mulheres têm mais habilidades para embrulhar os produtos, para finalizar os produtos. Então a contratação de mulheres são bem maiores. Bom, estou vendo ali, olha, ela está passando na forma, né? O chocolate na forma, daí é resfriado, é isso? Exato, passa por um processo de resfriamento e é finalizado depois no final do túnel. Ela faz a desforma no final do túnel. Aqui já está na forma, inclusive com recheio, né? Exato, são vários tipos de recheios que a gente faz, são os chamados ovos trufados. E depois de colocar esse recheio, é colocado o chocolate por cima deles. Já podemos ver também
a embalagem, o setor de embalagem aqui. Exato, tem o setor de embalagem, que estão embrulhando os ovos. Então, aqui faz a finalização da parte dos ovos. Daqui, então, vai para a caixa e entrega para as lojas. Exatamente, daqui vai para a caixa e entrega para as lojas. Qual a produção? Quanto aumenta nessa época de Páscoa? Aumenta uns 120% com relação ao período normal. E é claro que eu não iria embora da fábrica de chocolate sem mostrar o ingrediente principal, o cacau. Luiz, dá em árvore? Com certeza, é o cacaueiro, né? O pé de cacau, que tem várias espécies. Tem o híbrido, tem o forasteiro e tem o crioulo, tá? São as 3 espécies básicas que existem no mundo de cacau. Olha, aqui tá parecendo uma barra de chocolate. Dá para comer assim dessa forma? É possível, ele é bastante amargo, né? Era 100% cacau que você está mostrando aí. E fala um negócio para mim. Vem do Brasil esse cacau? Atualmente nós estamos comprando de Altamira, Grande Amazônia. Foi introduzido o cacau nessa região há mais ou menos 10 anos e produz um cacau de excelente qualidade. Nós já importamos também, mas atualmente estamos dando preferência para o cacau brasileiro, que se compara aos melhores do mundo também. Até chegar aqui nesse formato, passou por um longo processo aí. Ele passa por um processo anterior a esse que nós mostramos na filmagem. Aqui é feito um processo de curte a semente durante de 3 a 5 dias. Depois de curtir, é colocado em terreiro essas sementes ou embaixo daquelas tulhas, né, daquele telhado de tulha. E depois passa por um processo de prensagem, a torra e a prensagem. Aí separa o cacau da manteiga de cacau. Luiz, muito conhecimento hoje aqui na fábrica de chocolate, viu? Amei. Com certeza, é muito importante, é interessante a gente passar isso para os telespectadores. Afinal, todo mundo come chocolate, principalmente nessa época, não é mesmo? Essa é a época máxima das indústrias chocolateiras, né? Você não deve estar nem dormindo. Nossa, eu trabalho aqui nem doido aqui, estamos 24 horas trabalhando aqui. Bom, gente, agora eu vou ficar por aqui, sabe por quê? Eu vou provar todo tipo de chocolate. Todos, sem limite. Posso? Pode, é claro, nós temos 5 tipos diferentes aqui, ou melhor, 6 tipos diferentes. Fazemos o zero açúcar, 70% zero açúcar, 70% ao leite zero açúcar, branco, ao leite meio amargo e 70%. Bom, vamos comer bastante então, né, gente? Sidney, pode desligar agora, porque nós vamos provar todos os tipos de chocolate dessa fábrica incrível, localizada aqui em Limeira, no interior de São Paulo.